palavrões. A Bíblia, para muitos, é um livro sagrado e inspirado por Deus. Para outros, é apenas um livro de sabedoria. Onde quer que você se enquadre, esse texto foi extraído do livro de Efésios 5, 3, 4. Mas a sujeira e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer falem entre vós. Como convém aqueles que são diferentes dos impuros e pecadores, nem conversas desonestas e obscenas, nem palavras vãs ou chocantes, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, de ações de graça. Essa visão bíblica é confirmada pelo pressuposto de que todas as palavras são estruturantes. Como já sabemos, cada palavra dita gera em nossa mente uma representação interna, pensamentos. Se falo a palavra merda com frequência, em minha mente será criado e fixado o equivalente a essa palavra. Ou seja, vai passar a existir uma representação interna do que eu digo. Toda representação interna atrai uma experiência externa e real. À medida que repito essa palavra, minha mente fixa em meus pensamentos essas imagens, ideias e sentimentos, tornando-os parte da minha vida e dos meus resultados. Já sabemos a consequência dessa atitude verbal. Toda representação interna muito repetida tem grande probabilidade de se tornar uma crença. E depois uma, que uma crença é instalada, ela acontecerá na nossa vida, no plano real. Desta maneira, alguma área da vida desse imprudente verbal estará uma verdadeira merda. E com certeza ele se perguntará por que isso acontece. A resposta é clara e simples. Por sua ignorância linguística, por não conhecer como seu sistema límbico funciona e como ele processa suas comunicações. Então, pare de uma vez por todas de falar palavrões, palavras obscenas e bobagens despretensiosas, pois quaisquer que sejam
As palavras, elas criam a realidade. Se for comum falar palavrões e palavras obscenas na sua empresa ou na sua casa, se todos que o rodeiam falam, essa é uma boa oportunidade de se diferenciar dos demais, ser positivamente diferente, ser um influenciador positivo no seu meio. Não seja, entretanto, aquele chato que observa e critica a maneira de os outros falarem. Não seja aquele que não deixa passar o menor deslize verbal. Pelo contrário, seja um exemplo silencioso que, através das suas mudanças, é capaz de mudar tudo ao seu redor, que, através de seu silêncio sábio, faz a diferença no mundo. Can- Cantigas de ninar ou de aterrorizar. Muitas pessoas têm se perguntado qual a origem da baixa autoestima dos brasileiros. Porque tudo o que vem de fora é visto como melhor que o nosso. Porque olhamos com tanto encantamento os feitos dos outros e muitas vezes nos sentimos tão inferiores e não valorizamos os nossos. Afinal, por que tamanha baixa autoestima de um povo com tantas possibilidades e riquezas naturais? A resposta primal para essas perguntas está na autoimagem do brasileiro, na maneira através da qual ele se vê e se percebe. Afinal, se vejo valor e mérito em mim, agirei de forma grandiosa e honrada. Se vejo em mim incapacidade e falta de valor, agirei de maneira vulgar e medíocre. Como nada na vida é por acaso, repito uma passagem bíblica que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Traduzindo, minhas palavras retratam minhas crenças. O ser humano fala do que já existe dentro dele. E pessoas com crenças de vitória e felicidade vão proferir palavras de vitória e felicidade. Ou o contrário também é verdade. Quando olhamos para as músicas de Niná, reinantes há centenas de anos no Brasil, temos uma ideia de como são as crenças dos brasileiros, no que se refere à criação de filhos e autoestima. Vejamos algumas. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Ou seja, a criança
certamente fechará os olhos com medo, é claro, e acabará dormindo. Afinal, as palavras reinantes nessa cantiga de ninar são o abandono e a traição. Uma vez que o papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar e a criança está entregue ao azar e as mãos da Cuca que vai pegá-la. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Imagine a representação interna que essa criança vai formar em sua mente. Um boi com chifres grandes, com cara preta e assustadora. Mais uma vez, ela vai fechar os olhos de medo e logo dormirá. Os pais terão conquistado seu objetivo, mas com efeitos colaterais. Nessa ingênua música, a palavra reinante é o medo do abandono. Afinal, não é apenas um boi. Devem ser, no mínimo, três. Como se não bastasse, quem está cantando a melodia de terror é ordenando ao boi para pegar a criança. E, afinal de contas, qual criança não tem medo de uma careta de boi? Ao meu ver, uma das piores cantigas de ninar é esta. A canoa virou, foi deixada virar. Foi por causa do fulaninho que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o fulaninho do fundo do mar. E percebeu o que vai acontecer com essa criança? Como a mãe do fulaninho não é um peixinho, ele vai morrer afogado e abandonado pelo cantor da música, que, em geral, é a mãe ou quem faz a função dela. Mais uma vez, não resta alternativa para a criança que não seja fechar os olhos e, em pânico, dormir. A tortura emocional recheada de mensagens subliminamente negativas continua na segunda infância, por meio das cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Sinceramente, é essa a realidade que você quer para os seus filhos? São essas as mensagens que você quer que eles absorvam ao longo do tempo? Afinal, a repetição dessas mensagens, músicas, gerará representações
internas poderosas, que vão gerar crenças negativas e limitantes ao longo do tempo, e que se manifestarão a partir da infância e da juventude, tornando-se mais forte na fase adulta. Que tal essa? O cravo brigou com a rosa. O cravo saiu ferido e a roda e a rosa despetalada. Esta outra música mais parece uma história de terror e suspense. Vem cá, Bitu. Vem cá, Bitu. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Na música Atirei o Pau no Gato, não sei se é pior o exemplo da agressão ao pobre gato ou a falha da criança por não conseguir matá-lo, mesmo jogando um pau nele. Talvez você pense, quando a criança é de colo e não sabe falar, ela só entende a melodia. As palavras destruidoras e negativas passam despercebidas. É verdade. No entanto, nós, seres humanos, fomos equipados com um supercomputador biológico chamado cérebro, capaz de guardar cada palavra ouvida, cada sensação sentida, como se fossem sementes não fecundadas. Quando essa criança adquire discernimento e intelectualidade, aquelas palavras ditas na mais tenra idade vão inconscientemente pro, produzir representações internas para depois gerar frutos e efeitos ao longo da vida.